eu quero que vocês verifiquem o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, o tronco superior, tronco médio e tronco inferior aqui, ó. Aí vocês percebem que esses troncos aqui, ó, eles vão se ramificar em uma região posterior do plexo braquial aqui, ó. Posterior que eu digo é que vem depois dos troncos, tá? Que são as divisões. Essas divisões, elas vão ocorrer aqui, ó, embaixo da clavícula. Tá vendo que eu tenho a clavícula aqui, ó? Então você vai perceber que eu tenho aqui embaixo da clavícula uma outra parte do plexo braquial, daquele desfiladeiro que a gente tem. Que aí a gente já tem a parte subclávia desse desfiladeiro. Você viu que aqui eu tenho um desfiladeiro interescalênico e agora eu tenho aqui um desfiladeiro subclávio, tá bom? Nessa parte da região subclávia, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar a clavícula, tá? Mas saiba que a clavícula passa aqui. Se eu tirar a clavícula, esconder a clavícula, você vai perceber o seguinte, ó. O que eu vou ter aqui, ó, são as chamadas divisões do plexo braquial, ó. Então, se aqui eu tenho os troncos, ó, verifica bem, ó. Tronco superior. Aí, peraí, muda seleção, tá aqui, ó. Tronco médio e aqui o tronco inferior. Esses troncos aqui, cada um deles vai emitir uma divisão. Então eu tenho uma divisão anterior do tronco superior, desculpa, uma divisão posterior do tronco superior e uma divisão anterior. Eu vou pegar primeiro as divisões anteriores para vocês verem, que aí vocês vão entender o princípio da coisa. Ó. Eu tenho três divisões anteriores, ó. Essa aqui, ó, que é a divisão anterior do tronco superior, essa segunda aqui, ó, que é a divisão anterior do tronco médio, e essa última aqui, ó, que é a divisão anterior do tronco inferior, ó. Três divisões. Cara, esse aqui é o pulo do gato para vocês. Essas divisões anteriores aqui, ó, elas são importantes para você entender. Assim, tem um monte de nervos importantes aí no plexo braquial. Mas, assim, do ponto de vista clínico, o que a gente observa mais no membro inferior, do ponto de vista de lesão? Primeiro, o nervo mediano. O nervo mediano é o nervo mais lesado do membro superior. Ele só perde para o ciático em compressão no corpo. Então, basicamente, o nervo mais importante do ponto de vista clínico é, evidentemente, o nervo mediano. Segundo, o nervo radial. Terceiro, o nervo ulnar. Quarto, o nervo axilar. E quinto, o nervo músculo cutâneo. Eu estou falando por ordem de lesões que a gente observa. E quando você observa esses troncos aqui, essas divisões, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Essas duas divisões anteriores aqui, ó, olha o que elas vão fazer aqui, ó. Elas vão vir aqui, ó, e formar um fascículo, tá? Que é o fascículo lateral aqui, ó. Esse aqui é o fascículo lateral do plexo braquial. E aqui, ó, eu estou tendo aqui essa divisão anterior do tronco inferior aqui, ó. E essa aqui vai formar o fascículo medial. Então aqui eu tenho o fascículo medial e aqui o fascículo lateral. E daí, Rogério? A junção desses dois fascículos, que vocês veem que ele é proveniente, né? Eles são provenientes da divisão anterior aqui, ó. Você vê que quando eles vêm aqui, eles vão se juntar aqui, ó, em duas raízes. Olha que louco isso aqui, ó. Que aí você vai me perguntar, como eu sei que esse aqui é o nervo mediano, Rogério? Ó, esse aqui é o nervo mediano. Eu não preciso ficar me perdendo. Ai, meu Deus, qual que é o nervo mediano? Não. Como que eu sei que esse aqui é o nervo mediano? É fácil, ó. O nervo mediano, ele é formado da seguinte forma. Formado da seguinte forma. Ele é formado em todas as raízes do plexo braquial. E quando essas raízes atravessarem as divisões anteriores aqui, ó, essas divisões anteriores vão direcionar o fascículo lateral e o fascículo medial para a formação aqui do nervo mediano, ó, que aqui eu tenho uma raiz lateral do mediano e aqui uma raiz medial de formação dele, ó. Então por isso que eu sei que esse aqui é o nervo mediano, ó. Eu não preciso ficar sofrendo. Meu Deus, tem um monte de fio aí. Eu não sei quem é o mediano. Ai, meu Deus. Então é só isso. É isso que você precisa saber para entender a formação do nervo mediano, tá bom? E quando chegar nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter um terceiro desfiladeiro aqui, ó. Tá? Um terceiro local onde esses nervos vão passar sobre planos musculares, tá? Que aqui eu tenho o primeiro plano muscular
é o interescalênico, o segundo plano é ósseo, é a clavícula que ela passa por cima das divisões. E agora aqui a gente vai perceber que a formação do plexo braquial, nessa região aqui, vai passar entre dois músculos aqui, ó. Deixa eu colocá-los aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó, peitoral menor aqui, subescapulares, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí vocês vão perceber aqui, ó, que os fascículos e os ramos terminais do plexo braquial aqui, ó, eles vão ter uma relação de passagem aqui, ó, entre o músculo peitoral menor e o músculo subescapular. E aí esses nervos já formados, né, que são os ramos terminais, para entrar no membro superior, eles vão entrar aqui através da axila, tá? E aqui nessa região eu vou ter o peitoral maior do lado direito, cadê? Aqui, ó. Aí aqui atrás eu vou ter outros dois músculos, o latíssimo e o redondo menor. Agora eu quero o redondo maior aqui, ó. Redondo maior aqui, ó. Então esse espaço formado entre o peitoral maior, redondo maior e o latíssimo do dorso, a gente vai ter a axila aqui, ó. A axila é um ponto onde eu tenho a passagem dos ramos terminais do plexo braquial, só que ele passa aí junto com um monte de gente, né? Ele passa junto com vasos sanguíneos, né? Artérias e veias, tá? Então tá passando vasos sanguíneos importantes aqui. Tem um monte de linfáticos aqui também nessa região. E a gente tem o coxim gorduroso aqui também para proteção dessas estruturas. Então você tem que entender que os nervos, artérias, veias em geral, elas passam em meio a planos musculares. Por quê? Porque elas devem ser protegidas, tá? Então você tem que proteger essas estruturas entre planos musculares. Então os planos musculares de proteção dos ramos terminais do plexo braquial e também dos grandes vasos que penetram no membro superior, ele vai se dar protegido pela axila. Então a axila, se você for ver, ó, a massa anterior da axila é o músculo peitoral maior. A massa posterior da axila compreende os músculos latíssimo do dorso e redondo maior. Beleza?